Então, a gente vai seguir agora com a doutora Maria Chiara Kindamo, que é professora adjunta do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio, presidente do Grupo de Fígado do Rio de Janeiro, atualmente, e membro titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia, e também coordena o serviço de clínica médica do Hospital Barra D'Or, Rede D'Or São Luís. Então, a doutora Maria Chiara vai falar para a gente sobre uma outra complicação bastante importante e bastante frequente, que é a hemorragia digestiva na cirrose, principalmente focando na conduta nas primeiras 48 horas. Bom dia, doutora Maria Chiara, seja bem-vinda e fique à vontade para a sua aula. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui participando. Parabenizo o Betinho e toda a comissão organizadora pela excelência do evento. Então, nesses próximos 15 minutos, eu vou abordar 3 tópicos principais, que seriam a conduta inicial no paciente que é portador de uma doença hepática crônica, que se apresenta com hemorragia digestiva alta e que ainda não tem uma causa definida, a terapia vasoconstritora para a hemorragia digestiva por ruptura de varizes, quais seriam as drogas e por quanto tempo usar, e qual é o papel do TIPS precoce. Bom, então, sabemos que a hemorragia digestiva alta no paciente com cirrose, ela tem uma implicação em relação à morbidade e mortalidade muito elevadas. Cerca de 60% a 70% das causas de hemorragia digestiva alta no paciente com cirrose são relacionadas à ruptura de varizes gastroesofagianas. E os restantes 30% a 40% são relacionadas às causas não varicosas e que têm a doença ulcerosa péptica como a principal etiologia. Uma questão importante na diferenciação da apresentação clínica dos 2 tipos de sangramento é que o sangramento por varizes tem uma alta chance de recorrência, então os pacientes ressangram com mais frequência. E, por outro lado, também apresentam uma elevada mortalidade, em torno de 20% ao final de 6 semanas. No entanto, cabe ressaltar que também aqueles pacientes que não têm uma hemorragia digestiva relacionada a varizes, ou seja, todas as outras etiologias, também guardam uma elevada mortalidade que não é significativamente inferior àquela observada nos pacientes com hemorragia varicosa. Então, como objetivos principais desses pacientes, entendendo que o risco de ressangramento, de complicações e de óbito são muito importantes, é importante haver um controle do sangramento agudo desses pacientes, prevenir a recorrência precoce, que é aquela definida nos primeiros 5 dias após o evento inicial, prevenir a mortalidade em 6 semanas, que é um dos objetivos principais, um dos principais endpoints dos estudos, já que o risco de complicações aumenta até a 6ª semana após o sangramento, e prevenir as complicações propriamente ditas da cirrose. Então, na conduta inicial da hemorragia digestiva na cirrose, temos que ter em mente que há um potencial desses pacientes terem varizes de esôfago e, portanto, a terapia inicial deve focar a questão de prevenção das complicações relacionadas ao sangramento por varizes também. Então, num primeiro momento, cuidados gerais são essenciais, assim como algumas medidas específicas que eu vou discriminar a seguir. Dentro desses cuidados iniciais, é importante que esses pacientes estejam internados em terapia intensiva, que tenham aquelas medidas habituais, do ABC, que seja do acesso venoso calibroso, a ressuscitação volêmica, inicialmente com cristalóide, posteriormente com coloide, e a proteção de vias aéreas, principalmente naqueles pacientes com sangramento maciço ou que já se apresentam com encefalopatia grau 3 ou 4. Nesse controle inicial do sangramento, entendendo que a etiologia por varizes é muito importante, a utilização da terapia vasoconstritora com actreotide, terlipressina ou somatostatina é importante para a redução do fluxo portal através da vasoconstrição esplâncnica e deve ser administrada logo na admissão do paciente. Essa meta-análise, que contou com cerca de 30 estudos clínicos randomizados e mais de 3.000 pacientes, mostrou que a utilização das drogas vasoativas, sejam elas vasopressina ou a somatostatina com seus análogos, os mais conhecidos, a terlipressina e o octreotide, tem impacto na redução da mortalidade global nos primeiros 7 dias, impacto na redução do sangramento, da necessidade de transfusão e também do tempo de hospitalização.
A grande pergunta é se há diferença entre esses 3 principais fármacos conhecidos com relação à efetividade e controle do sangramento digestivo. Então, num estudo de não inferioridade que comparou terlipressina, somatostatina e octreotide em cerca de 700 pacientes com hemorragia digestiva varicosa, vimos que não houve diferença nos resultados relacionados ao desfecho primário, contemplando o controle da hemorragia digestiva alta sem tratamento de resgate, o ressangramento precoce, a mortalidade em 5 dias e a mortalidade nas primeiras 6 semanas. Portanto, as 3 drogas teriam eficácia semelhante e perfil de segurança também semelhante na utilização nos pacientes com hemorragia digestiva alta na cirrose. Um outro aspecto importante é que, além do início imediato que é preconizado para a utilização das drogas vasoativas, esse tratamento deve ser mantido por um período mínimo de 2 até 5 dias e deve ser contemplado o perfil do paciente para a escolha da droga mais adequada. Tanto a somatostatina quanto o octreotide são drogas de infusão contínua que são administradas com uma dose inicial em bolo seguida de uma infusão contínua por hora, com doses diferentes entre elas. Ambas têm efeitos colaterais adversos, basicamente relacionados à possibilidade de dor abdominal, hiperglicemia, diarreia e cefaleia. A terlipressina é a única droga que, nesse contexto, pode ser utilizada sob a forma intermitente. Ela também tem uma dose de ataque maior, que é utilizada nas primeiras 48 horas, que é de 2 miligramas a cada 4 horas, e depois essa dose cai para 1 miligrama a cada 4 horas, e, na verdade, pode haver um ajuste por peso, sendo aqueles pacientes com menos de 50 quilos utilizariam 1 miligrama a cada 4 horas, e aqueles com mais de 70 quilos, 2 miligramas a cada 4 horas. Um dado muito importante é que a terlipressina, ela tem a chance de induzir mais eventos isquêmicos, bradicardia, hipertensão arterial, então não é a droga de escolha elegível para aqueles pacientes com doença arterial coronariana ou doença periférica ou com hipertensão arterial não controlada. Outra medida também muito importante e no pacote inicial de abordagem desse paciente com hemorragia digestiva, estaria a prevenção de infecções. Aqui é importante contextualizar 2 situações. Primeiro, que a infecção é um grande fator desencadeante para a hemorragia digestiva varicosa. Então, é necessário fazer o screening das infecções em todo paciente no momento que é admitido. Por outro lado, a hemorragia digestiva predispõe ao surgimento de outras infecções, principalmente a peritonite bacteriana espontânea, e o início precoce do antibiótico traz uma série de benefícios, como demonstrado nessa meta-análise que abrangeu quase mais de 1.200 pacientes, em que foi comparado a profilaxia antibiótica versus o placebo ou nenhuma intervenção. Esse estudo mostrou uma redução de mortalidade global de 21% nos pacientes que receberam a profilaxia antibiótica, uma redução do risco de infecção bacteriana de forma geral de 65% e uma redução de risco de ressangramento de 47%. Por este motivo, os principais guidelines relacionados à hipertensão portal, como, por exemplo, o Baveno 6, o guideline do ISLO, do SLD e da Sociedade Brasileira de Hepatologia, recomendam o início imediato da antibiótico terapia profilática na admissão do paciente e que deve ser considerado o perfil microbiológico local para a escolha da melhor terapêutica. A ceftriaxona na dose de 1 grama dia por 7 dias seria a droga de escolha, principalmente naqueles pacientes com cirrose avançada, que já fazem uso prévio de quinolonas e num ambiente em que há alta prevalência de resistências quinolonas. Também, quanto mais grave o paciente, maior a indicação de ser feita uma droga parenteral. Já para aqueles pacientes mais estáveis, a norfloxacina, na dose de 400 miligramas 2 vezes ao dia, também continuada por um período de 7 dias, pode ser uma opção terapêutica, embora o guideline americano não contemple essa indicação. A quarta ação
importante, como conduta inicial nesse paciente com sangramento digestivo, é a adoção de uma política transfusional mais restritiva em comparação a uma política mais liberal. Esse estudo clássico de Villanueva, publicado em 2013, avaliou cerca de 300 pacientes com hemorragia digestiva relacionados à cirrose e percebeu que a política de indicação da transfusão naqueles pacientes com hemoglobina abaixo de 7 trazia benefício em relação à redução de mortalidade em 6 semanas, de forma geral, para todos os pacientes com cirrose, mas especificamente para aqueles pacientes com a classificação de Child A e B, demonstrando, então, uma redução da mortalidade ao longo de 6 semanas nessa política mais restritiva, que contemplava, então, a transfusão naqueles pacientes com hemoglobina de 7, objetivando atingir uma hemoglobina entre 7 e 9. A exceção a esse fato seriam aqueles pacientes com outras comorbidades, que têm eventos isquêmicos recentes, ou pacientes com coronariopatias, em que esse alvo de hemoglobina deve ser maior. Uma outra questão também muito importante relacionada à política transfusional é como fazer a correção da coagulopatia. Sabemos que o INR não é um bom marcador em relação ao risco de sangramento desse paciente, portanto, a terapia de substituição não deve ser guiada baseada no valor de INR e nem existem recomendações para utilização, para essa reposição por valores absolutos da plaqueta. Nesse estudo publicado nesse ano, utilizando a tromboelastografia como guia para a transfusão dos produtos de sangue, mostrou-se que houve uma redução significativa da utilização tanto de plasma quanto de plaqueta para esses pacientes, com impacto na redução do risco de ressangramento e também na redução da mortalidade, quando a terapia era guiada através do uso do tromboelastograma em comparação a uma terapia mais liberal. Então, uma vez atendido a todo esse pacote inicial de proteção dos pacientes que têm hemorragia digestiva num contexto de cirrose, e sendo realizada endoscopia digestiva alta e caracterizada um sangramento relacionado às varizes, é importante que o tratamento endoscópico seja iniciado o mais precoce possível e, idealmente, nas primeiras 12 horas, e que tratamentos intermediários de suporte até um tratamento de resgate nos pacientes que ressangram sejam também disponibilizados. Essa terapêutica, então, da melhor opção, de acordo com o perfil das varizes gastroesofagianas, é muito importante. Então, definimos que, para aqueles pacientes com varizes esofagianas puras, a ligadura elástica, ela tem superioridade em relação à escleroterapia, em relação a benefícios de ressangramento e de mortalidade geral. No entanto, aonde não é disponível a ligadura elástica, a escleroterapia é uma opção considerada. Naqueles pacientes que têm varizes tipo GOV1, tanto a ligadura elástica quanto a aplicação do cianoacrilato são igualmente eficazes. Já naqueles pacientes que têm predominantemente as varizes gástricas do tipo GOV2 ou varizes gástricas isoladas, o cianoacrilato deve ser a primeira opção, sendo que alguns guidelines, como a ASLD, recomendam o TIPS como a primeira opção terapêutica nesses pacientes. Devemos também considerar que nos pacientes com varizes gástricas, o BRTO passa a ser uma opção terapêutica também de forma isolada ou associada à utilização do TIPS. Então, uma vez definida a hemorragia digestiva de origem varicosa e realizada a endoscopia precoce, vale a pena ressaltar que o uso da eritromicina antes da endoscopia pode facilitar a intervenção do endoscopista no sentido de aumentar o esvaziamento gástrico e melhorar o campo de visualização em vigência de sangramento, e que a endoscopia é capaz, em associação com o uso de drogas vasoativas, controlar um sangramento em cerca de 85% dos casos. Então, nesse grupo que tem o controle, a droga vasoativa deve ser continuada, então, por um período de 2 até 5 dias. Se o paciente, então, fica sem sangramento e a partir do momento que a droga vasoativa é retirada, é indicada o início dos beta-bloqueadores não seletivos com a proposta de reduzir o risco de ressangramento. No entanto, um grupo de pacientes, cerca de 15%,
não vão responder a essa terapia inicial e tem o risco de ressangramento. Esse risco de ressangramento é caracterizado numa falha de hemostasia após 2 tentativas de endoscopia para controle do sangramento e também naqueles pacientes que ressangram em volume muito acentuado. Nesse caso, existe a indicação, então, do TIPS de resgate, que pode resgatar, que tem uma eficácia muito significativa, acima de 90%, para o controle do sangramento. No entanto, sabemos que, a despeito desse controle inicial com TIPS de resgate, muitos pacientes continuam com elevada taxa de mortalidade. Isso é refletido basicamente porque esses pacientes que apresentam ressangramento constituem uma população de maior risco, caracterizada principalmente por doentes Child C ou pacientes Child B que tem sangramento ativo no momento da endoscopia. Vale ressaltar que, enquanto se aguarda um TIPS de resgate, é importante disponibilizar terapias temporárias, que são o balão esofágico de Sangsteak Blackmore, que pode ser utilizado como ponte até a realização do TIPS de resgate, num período de até 24 horas, e que existem também estudos mostrando a superioridade da prótese esofágica autoexpansível, que tem uma excelente taxa de controle do sangramento e que permite uma utilização por um período de até 5 até 7 dias, até que o TIPS de resgate seja disponível. Então, a pergunta que cabe aqui é: será que para a definição, será que devemos levar em consideração não só a grandiosidade da hemorragia, ou seja, se o paciente apresenta uma hemorragia de grande monta, ou também o grau de disfunção hepática que esse paciente apresenta. Então, nesse caso, a utilização do TIPS precoce, que seria o TIPS inserido nas primeiras 24 ou até 72 horas após o tratamento inicial, teria aqui um benefício em pacientes selecionados. Esse estudo, publicado em 2010 pelo grupo do professor Garcia Padan, ele mostrou que em pacientes cirróticos que apresentavam hemorragia digestiva por varizes de esôfago, foi selecionado um grupo de alto risco, que seriam aqueles pacientes com score de Child menor ou igual a 13, ou score de Child B entre 7 a 9, com sangramento ativo no momento da endoscopia, a despeito do uso de drogas vasoativas. Todos esses pacientes foram submetidos à terapia convencional com os vasoconstritores, antibióticos profiláticos e a ligadura elástica. Então, esses doentes foram randomizados em 2 grupos, o grupo que utilizou o TIPS recoberto e o grupo que não utilizou o TIPS, e a falha no controle do sangramento foi avaliada, assim como o ressangramento em 1 ano foi avaliado nesse grupo. É importante ressaltar que outros estudos antecederam essa publicação de 2010, utilizando o TIPS não recoberto e utilizando outras modalidades de terapia local, basicamente a escleroterapia. Então, portanto, eles não seriam tão comparáveis a esse estudo que já usa uma terapêutica de ponta, privilegiando o uso da ligadura elástica e também a utilização do TIPS recoberto. E o que esse estudo mostrou? Com relação ao objetivo primário, que era a manutenção, o controle do sangramento inicial, do sangramento agudo, e a redução do risco de sangramento no primeiro ano, houve uma superioridade daquele grupo que utilizou o TIPS precoce até as primeiras 72 horas, com uma sobrevida, com um controle com relação a esses desfechos de 97% naqueles pacientes que utilizaram o TIPS precoce, comparado a 50% daqueles com o tratamento padrão de drogas mais a ligadura elástica. Da mesma forma, houve uma redução significativa de 25% da sobrevida, da mortalidade desses pacientes, sendo a sobrevida de 86 pacientes naqueles pacientes com TIPS precoce, comparada àqueles pacientes que utilizaram a terapia convencional. Mas um dado importante é que, de todos os pacientes selecionados, apenas 18% conseguiram ter acesso ao TIPS precoce. E um outro ponto também muito relevante é que a incidência de encefalopatia com a colocação do TIPS foi semelhante nos 2 grupos.
No entanto, ainda existe uma dúvida se ambos os grupos, tanto o paciente com Child C ou o paciente com Child B e sangramento ativo no momento da endoscopia, se beneficiariam da utilização dessa terapia, do TIPS nas primeiras 72 horas. Esse estudo multicêntrico observacional procurou validar critérios de estratificação de risco para os possíveis candidatos ao TIPS precoce, avaliando num conjunto de 915 pacientes, cerca de 523 com hemorragia digestiva alta, que receberam o tratamento padrão e que foram classificados na admissão com relação ao CHILD e ao MELD. Então, o que se viu? Que avaliando esses pacientes, utilizando o critério do TIPS precoce e dividindo um grupo como baixo risco, que é caracterizado por aqueles com Child A ou Child B sem sangramento ativo no momento da endoscopia, contra aquele padrão de pacientes de alto risco, que seriam o Child B com sangramento ativo ou o Child C. E o que se viu é que a mortalidade em 6 semanas, que foi o objetivo principal desse estudo, foi de 7% naqueles pacientes de baixo risco, contra 28% naqueles pacientes de alto risco. Mas um dado muito importante é que, quando selecionado aqueles pacientes de baixíssimo risco, a mortalidade foi de 2,2%, então naqueles pacientes que eram Child A, e que aqueles pacientes com Child B tiveram uma redução de risco de sangramento de cerca de 3 vezes comparado àquele grupo de alto risco, que era o Child C. Então, na realidade, não houve diferença com relação ao Child B entre aqueles pacientes que tinham ou não sangramento ativo no momento da endoscopia. E esses pacientes, de forma geral, tinham uma redução do risco de sangramento de 3 vezes comparado ao Child C. Um outro achado importante foi a utilização do score de MELD para a classificação desses pacientes, e viu-se que aqueles pacientes com score de MELD menor ou igual a 11 tinham baixo risco de mortalidade em 6 semanas, 3,7%, comparado àqueles pacientes com score de MELD maior ou 19, que era de 46%, então configurando também um outro grupo que pode ser elegível à utilização do TIPS precoce como um grupo de alto risco de óbito nas primeiras 6 semanas. Mais recentemente, 2 estudos foram apresentados no Congresso Europeu. O primeiro deles, retomando essa questão do benefício de sobrevida do uso preemptivo do TIPS dentro das primeiras 72 horas. Esse grupo avaliou 5 estudos clínicos, 2 deles randomizados e 3 observacionais, com um total de cerca de 1.200 pacientes, e se viu que a mortalidade geral dos pacientes que utilizaram o TIPS recoberto, seguindo toda aquela linha, classificando pacientes de baixo risco e pacientes de alto risco, a mortalidade foi reduzida naqueles pacientes com Child C, mas o benefício naqueles com Child B, houve uma tendência ao benefício, mas com valor de P não significativo. No entanto, na estratificação desse subgrupo, avaliou-se que nos pacientes com Child B acima de 7, ou seja, excluindo o Child B7, mas considerando o 8 e 9, havia benefício tanto de melhora da sobrevida, como redução do ressangramento, redução da falha do controle do sangramento inicial, da ICIT, sem que houvesse aumento do risco de encefalopatia nesses pacientes. Dessa forma, esse grupo recomenda o TIPS como um tratamento de escolha para esses pacientes selecionados como alto risco de ressangramento. Um segundo estudo também apresentado no ISLO, que é uma pergunta que nós fazemos sempre: qual é o risco desses pacientes que colocam o TIPS de desenvolverem encefalopatia ou agravarem encefalopatia após este procedimento? Então, vários outros estudos demonstraram que o TIPS aumentava o risco de encefalopatia, mas é importante ressaltar que esses estudos se referiam ao TIPS não recoberto e que eram pacientes que não eram submetidos à terapia global ideal, né? Muitos deles utilizaram escleroterapia e não a ligadura elástica. Então, são trabalhos de 1999, 2000, que mostravam esse risco aumentado de encefalopatia. No entanto, os estudos mais recentes envolvendo a utilização do TIPS já mostram que não há diferença. E, especificamente, esse trabalho que avaliou
cerca de 670 pacientes considerados de alto risco na admissão, avaliou a prevalência de encefalopatia hepática na admissão de pacientes com hemorragia digestiva por varizes e o que acontecia com esses pacientes ao longo da evolução, tanto naqueles que não tinham encefalopatia inicial, como o risco de recorrência ao longo do acompanhamento. A encefalopatia hepática ela foi mais frequente naqueles pacientes de alto risco, ou seja, o Child C e aqueles com Child B e sangramento ativo no momento da endoscopia, mas o TIPS precoce ele foi associado a uma melhora da sobrevida comparado ao tratamento padrão naqueles pacientes que tinham encefalopatia na admissão, incluindo os pacientes com Child B. É importante aqui chamar a atenção que de todos os pacientes incluídos, somente 10% deles tiveram acesso ao TIPS precoce. Então, outro dado importante é que não houve diferença significativa na ocorrência de encefalopatia hepática durante o acompanhamento desses pacientes que não tinham encefalopatia na admissão e também com relação à recorrência da encefalopatia nos pacientes sem encefalopatia na admissão. A encefalopatia, ela foi um preditor independente de mortalidade e esse grupo, então, conclui que a encefalopatia na admissão que naqueles pacientes que têm encefalopatia hepática na admissão, o TIPS precoce melhorou sobrevida, recuperação da encefalopatia e diminuiu a ocorrência de novos episódios de encefalopatia hepática. Então, o grupo diz que não há justificativa para o medo de indicar o TIPS precoce naqueles pacientes com hemorragia digestiva que apresentam encefalopatia hepática na admissão. Então, finalizando, poderíamos caracterizar 3 etapas fundamentais nessa abordagem do paciente com hemorragia digestiva no contexto da cirrose hepática. A primeira etapa seria a de estabilização hemodinâmica e circulatória, da utilização obrigatória das drogas vasoativas precoces e da profilaxia antibiótica, de uma política de transfusão mais restritiva e da indicação da endoscopia o mais precoce possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas. Para aqueles pacientes que têm um sangramento confirmado por varizes gastroesofagianas, a ligadura elástica é o procedimento de eleição para os pacientes com varizes esofagianas. Naqueles pacientes com varizes de fundo, as opções seriam o cianoacrilato, o TIPS e o BRTO, e que o TIPS precoce deveria ser indicado numa população mais selecionada com alto risco de recorrência, que seriam, então, aqueles pacientes com Child C, abaixo de 14, ou com Child B, maior do que 7, que apresentam sangramento ativo, independente da existência de encefalopatia no momento do sangramento. E que para aqueles pacientes que ressangram, as medidas temporárias devem ser utilizadas até que o TIPS de resgate possa ser disponível e que é importante não esquecermos do início do beta-bloqueador não seletivo antes da alta do paciente e que também esses pacientes saiam já com uma programação de ligadura elástica para a erradicação definitiva das varizes de esôfago. Muito obrigada e aguardamos então para a discussão.